A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Lúcia Caetano, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Uma alegria estarmos aqui, adentrando os lares de todos os ouvintes. E vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos queridos irmãos comandados por Fritz Schein, que nos dirigem no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz, já agradecendo o amparo e a proteção dirigidos a todos nós, de um plano e de outro. Da outra vez, falamos da missão do homem inteligente na Terra. Inteligente, ele crê em Deus e conta sempre com o amparo e a misericórdia divina. Hoje faremos uma reflexão sobre a missão dos espíritas, isto é, missão de todos nós que seguimos o ensinamento de Jesus, que está no capítulo 20, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec, que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Em seu tríplice aspecto, a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. É filosofia porque questiona e esclarece. É ciência porque observa e comprova. Hoje, entendemos que é religiosidade, porque é religião, porque consola e transforma. Esse que é o conceito já de religiosidade. Assim, a doutrina espírita é uma religião natural. Vem de uma consequência dos aspectos científicos, filosóficos e morais. Não devemos substituir o aspecto moral do espiritismo pelo aspecto religioso, porque não é a mesma coisa. Moral é lei e regra do bem proceder. E religião é relação com a divindade. Quando nosso querido irmão Chico Xavier diz que se pudesse dar um conselho a alguém, seria as palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é porque todas as pessoas que já respeitam o próximo, não fazem juízo de valor das pessoas, não sentem inveja, desculpam sempre e só desejam o bem, elas já estão amando o próximo, mesmo que estejam só se esforçando para conseguirem, porque isso só já é um sentimento religioso, só o esforço. E somos cristãos tentando seguir o Cristo em toda a sua pureza de ensinamentos. Vamos conseguir nessa atual encarnação? Não importa, pois somos reconhecidos por Deus, nosso Pai, por nosso esforço e boa vontade. Quando retornarmos ao plano espiritual, como seremos avaliados? Vejamos como levamos nossa vida. Somos do grupo que se esforçou muito para praticar os ensinamentos ou somos do grupo que esforçou pouco para praticar o ensinamento de Jesus ou somos do grupo que nada se esforçou para seguir as lições do Cristo? Assim, teremos atenuantes ou agravantes em nosso favor ao retornarmos ao plano espiritual, onde está a nossa verdadeira vida. Como está o nosso esforço? Nascemos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, em vias de passar para o mundo de regeneração. Se nascemos aqui, é porque temos muitas atitudes ainda para aprender e melhorar. Só que muitas vezes tratamos de nossa reforma íntima, nossa mudança interior, da forma que agimos quando vamos começar um regime. Segunda-feira começa. Todos ou já ouvimos ou já falamos isso. Até no próprio comércio, anos atrás, quando ainda era criança, eu via no anúncio assim, dos bares, fiado só amanhã. Em relação ao mundo material, até que dá para entender esse adiamento de decisões que deveriam ser tomadas no dia de hoje e não deixadas para o dia de amanhã, que não sei se existirá para mim ou não. O grande problema é que vivemos a fazer isso na questão espiritual da nossa existência. Por exemplo, você conhece alguém que deseja ir para um lugar muito ruim depois da morte do corpo? Eu não conheço. Inferno, como muitos pensam, não existe.
Deus não criaria para nós um local circunscrito de penas eternas, mas existem sim locais transitórios de intenso sofrimento, transitórios porque até lá nos é dada a oportunidade da mudança, do arrependimento, do pedir ajuda, do estudar e de melhorar. Transitórios porque Deus, em sua infinita bondade e justiça, permite essas colônias para nos refazermos, nos educarmos. Elas estão na dimensão espiritual, aguardando aqueles que fizeram o que não deveriam ter feito enquanto aqui encarnados, ou que deixaram de fazer as lições que deveriam ter realizado enquanto aqui na Terra. Lembremos, meus irmãos, que a doutrina espírita nos explica que responderemos não somente pelo mal que fizemos, mas também pelo mal que resultar do bem que não fizemos. Deixar de fazer o bem é fazer o mal para nós mesmos. Então, meus irmãos, eu não conheço ninguém que deseja intencionalmente ir para um lugar ruim após a desencarnação, pois sempre desejamos o melhor para nós mesmos, embora façamos muita confusão do que seja esse melhor. Pensar em ir para um local de sofrimento, isso não, definitivamente. Chega o que já sofremos por aqui, não é mesmo? No livro Vinha de Luz, Emmanuel diz o seguinte: cuida, pois, de fazer sem delonga o quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. O mentor de Chico é muito claro, né? Não dá para adiar o serviço no bem, que todos os dias se nos apresenta de alguma forma, como aquela tabuleta do bar, só amanhã, ou como no adiamento do início do regime. Muitas vezes pensamos, assim que ajeitar minha situação financeira, dedicarei ao serviço ao semelhante. Se desencarnarmos antes, ou quando eu ficar mais velho, ou quando meus filhos estiverem encaminhados, ou quando eu melhorar da saúde, isso porque desconhecemos que quando dedicamos à saúde do próximo, estamos nos tratando perante as leis de Deus. O trabalho no bem só nos rejuvenesce, como disse um irmão nosso. É o dando que se recebe. O dia de amanhã é uma data muito perigosa para o trabalho espiritual, porque simplesmente o dia de hoje pode não ter continuação no dia de amanhã. Podemos ser convocados ao nosso retorno ao mundo de origem sem a consulta prévia ao nosso calendário. Então, vamos começar as coisas que precisamos fazer nesse mundo hoje, agora, com o nosso companheiro ou com a nossa companheira de vida, nossos filhos, nossos irmãos, nossos chefes, nossos subalternos, porque deixar para depois não sabemos do calendário de Deus para nós. Vamos falar para eles da importância que eles têm na nossa vida, vamos falar da nossa gratidão. O hoje é importante, pois tudo que recebemos na atual existência é empréstimo de Deus. Nós só possuímos aquilo que já se encontra dentro de nós. O resto é propriedade dessa experiência reencarnatória. Quando partimos para o mundo espiritual, só levamos o que somos. Exemplo, se somos pacientes, amorosos, benevolentes. Agora, o que temos, todos os nossos bens aqui adquiridos, estes ficarão por aqui. E nesse capítulo 20, no item 4 do Evangelho, no segundo parágrafo, temos o seguinte: não vos amedronteis as línguas de fogo sobre as vossas cabeças, mas não vos amedronteis, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Ide pregai a palavra divina, nos deixou Erasto, que foi companheiro de Paulo de Tarso, e disse isso em Paris no ano de 1863. Que são as línguas de fogo? Hoje nós temos enchentes, seca, calor, queimadas, muitos desastres ecológicos, as doenças que contaminam a humanidade, etc. Continuemos a citação evangélica. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os Espíritos do Alto estão convosco. Certamente falarão a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. É preciso regar com os vossos suores
o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará, e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Todos os dias somos chamados pela vida a servir de esclarecedores de alguém que não compreende por que está passando pela dor, quer no círculo familiar, quer no âmbito de nossas relações sociais ou profissionais. É alguém que encontramos chorando na via pública, é alguém que pede um socorro para aliviar seu coração sofrido, e somos compelidos a esclarecer. E não regateamos conselhos, e descobrimos que não basta aconselhar. Precisamos aconselhar bem, e bem aconselhar será, em todas as circunstâncias, examinar os que nos rogam orientação para atendê-los dentro do seu plano de compreensão, como nos fala nosso irmão Roque Jacinto. Só mesmo com o amor de Jesus envolvendo nossos trabalhos e nossas intenções, poderíamos ter condição de auxiliar com nossa palavra esclarecedora e amorosa. Continuando a citação do Evangelho, diz assim: sim, vós todos homens de boa fé, ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos caem em armadilha de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moradores. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesado que as mais pesadas montanhas, jaz no coração dos homens, que é a impureza e todos os vícios da impureza. Emmanuel diz no Fonte Viva que as únicas paixões justificáveis, quando se trata da vida cristã, são as de aprender, ajudar e servir. E depois, e levai a palavra divina, aos grandes que as desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova. Estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus a consolação santa que lhe levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. No livro Conhecereis a Verdade encontramos essa lição. Precisamos ficar muito atentos quanto ao desânimo e quanto ao sentimento de incompetência que nos visita. Temos o exemplo de Jerônimo Mendonça Ribeiro, que era um irmão que era carregado numa maca improvisada e transportado numa Kombi sem conforto. Nunca se levantou. Foi conhecido como gigante deitado, mas nunca deixou de trabalhar na divulgação e exemplificação do Evangelho. Era paralítico, cego, tinha dores cardíacas horríveis e realizava palestras pelo Brasil afora, sempre sorrindo e cantando. Ele era de Turutaba, mineiro, Temos então condição de auxiliar, sim, pois do jeito que estamos já somos amparados e recebemos o auxílio do alto. Se eu ficar pensando em meus defeitos e ficar esperando melhorar para atender a lição do ir de pregar, eu nunca vou começar. Nós melhoramos pelo esforço que fazemos para nos levantarmos quando estivermos caídos. Cair, todos podemos cair em tentação, mas temos que levantar. Temos que tomar cuidado para não nos acomodarmos e continuar caídos. É a mesma coisa de uma pessoa quando leva um tombo em público. Qual que é a reação imediata dessa pessoa se não tiver quebrado nenhuma parte do corpo? Não é levantar-se rapidamente? Às vezes ficamos até envergonhados e procuramos reerguer-nos o mais depressa possível. Não é assim que acontece? Pois bem, imagina que caímos moralmente. Espiritualmente já não vamos ter nada para ser quebrado. Então, assim que cairmos em tentação, vamos nos levantar o mais rápido possível, para não corrermos o risco de gostarmos de nos acomodar na queda, anulando o desejo de nos reerguermos e anulando continuarmos a luta pela nossa reforma íntima. Eu me recordo que quando trabalhava na mocidade com os jovens, eu dava esse exemplo para eles. Imagina uma lagoa de lama, cheia de barro, cheia de lama. E aí você joga uma águia lá dentro. A águia vai cair, vai levantar a cabeça, o bico, bater as asas e alçar voos. Vai embora e vai se secar, buscar um lugar para se secar.
Agora joga um porco nessa lagoa de lama. O que o porco vai fazer? O que o porco faz quando cai naquilo que ele gosta? Deita e rola, não é mesmo? Então, nós precisamos muito, quando nós começarmos ou cairmos em tentação em alguma coisa, nós temos que lembrar, isso não nos pertence mais, isso não combina mais comigo. E no livro Deus Te Abençoe, irmão José, ele nos ensina que entre cair e não cair, o mais importante é que te levantes, sempre que não possas evitar a queda. E entre os inúmeros ensinamentos deixados por Kardec, lembramos de um que ele dizia que existiam 3 tipos de comportamento das pessoas. Um deles era representado pelas pessoas que sentiam prazer quando visitados pelos maus pensamentos, pelas más sugestões. Davam guarida a esses visitantes perigosos. Nesse grupo, podemos considerar que estejam nossos irmãos que cometem crimes, nossos irmãos corruptos, que muitas vezes arquitetam seus planos na dimensão espiritual enquanto estão dormindo. Nesses casos, reúnem-se aos desencarnados nas regiões inferiores do plano espiritual, onde são incentivados a cometer os mais diversos tipos de crimes. Por isso, os benfeitores nos orientam. Não deixem de orar e agradecer antes de adormecer. Os dias podem ser feitos de encontros e desencontros, mas as noites são feitas de curas. O segundo exemplo que nós temos é um outro grupo de pessoas que são visitadas pelos maus pensamentos, pelas más sugestões, mas apresentam resistência a esses inimigos do bem. Lutam, fecham as janelas da mente, enquanto o assaltante procura entrar e por vezes são vencidos no combate. No entanto, detectam o erro e continuam firmes na luta para retornar ao equilíbrio. Podemos considerar que já realizaram o progresso, não de permanecer caídos, continuam na luta pela reforma íntima. Já um terceiro grupo, muito pequeno de encarnados, caracterizam-se por uma vigilância férrea contra o assalto das más sugestões. Os pensamentos infelizes forçam a porta, a janela, procuram a chaminé mental desses heróis, mas encontram sempre a resistência necessária para serem repelidos, porque essas pessoas continuam firmes na retidão do caminho a ser percorrido. Infelizmente, ainda são em pequeno número. Chico Xavier era um deles. Os espíritos inferiores tentaram de todo modo anular o trabalho desse missionário do amor. Não interessava às trevas as revelações que nosso querido Chico trouxe a toda a humanidade, e por isso tentaram de todas as formas impedi-lo. Mas graças aos esforços, aos sacrifícios e lutas desenvolvidos pelo médium, e que não conhecemos de maneira completa, eles foram derrotados. Para finalizar a missão de todos nós que tentamos seguir o Cristo, lembramos dos exemplos que aqui vieram com a missão de nos estimular no bem. Nosso querido Chico dizia: quando tivermos todos os motivos do mundo para chorar, mas assim conseguirmos sorrir, estaremos praticando a caridade de um sorriso. Vantagem em sorrir? Vamos a algumas. Alivia o estresse, melhora o sistema imunológico, melhora o seu humor, aproxima as pessoas, estimula o otimismo, afugentando o pessimismo, e usa apenas 17 músculos da face, enquanto franzir as sobrancelhas exigem cerca de mais de 40 músculos. Chico ensinava que o espírita devia lavar o rosto quando estivesse chorando e comparecer em público sorrindo, porque as lágrimas são nossas, mas o sorriso é dos outros. E já que todos retornaremos ao plano um dia, melhor que nessa hora estejamos na luta pelo próximo, mesmo com nossas dores, do que o retorno ao mundo espiritual nos pegue descansando numa confortável poltrona, como nos aconselha o nosso exegeta, nosso querido Emmanuel. Melhor que a morte nos pegue no trabalho dedicado ao próximo. Nós, então, agradecemos o carinho e a atenção de todos e rogamos a Deus e a Jesus o amparo e a proteção a todas as famílias continovenses, todas as famílias do Brasil e de todo o planeta que se encontram em sofrimento. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja e permaneça com todos nós. Tenhamos todos uma boa noite. Assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.